Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida e nos leva a uma só direção. Jesus nos leva à eternidade. Os pregadores do Evangelho não são chefes de partidos, mas colaboradores de Deus, cuja missão é criar a fraternidade. O Senhor nos convida a nos pormos a seu serviço, eliminando de nossas comunidades toda discórdia. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Tende compaixão de mim, Senhor. Clamo por vós o dia inteiro. Senhor, sois bom e clemente, cheio de misericórdia para aqueles que vos invocam. Conferir Salmo 85, verso 3.5. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 1 a 9. Irmãos, não pude falar-vos como a pessoas espirituais. Tive que vos falar como a pessoas carnais, como a crianças na vida em Cristo. Pude oferecer-vos somente leite, não alimento sólido, pois ainda não éreis capazes de tomá-lo. E nem atualmente sois capazes de receber alimento sólido, visto que ainda sois carnais. As rivalidades e rixas que existem aí no meio de vós, acaso não mostram que sois carnais e que proceder de acordo com os impulsos naturais? Quando um declara, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estás procedendo como pessoas simplesmente naturais? Pois, o que é Apolo? O que é Paulo? Não passam de servidores pelos quais chegastes à fé. E cada um deles exerce seu serviço segundo o dom recebido de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são propriamente importantes. Quem é importante é aquele que faz crescer. Deus. Aquele que planta e aquele que rega formam uma unidade, mas cada um receberá o seu próprio salário, proporcional ao seu trabalho. Com efeito, nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus, construção de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 32. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Reze comigo. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor e a nação que escolheu por sua herança. Dos altos céus, o Senhor olha e observa. Ele se inclina para olhar todos os homens. Reze comigo. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Ele contempla do lugar onde reside e vê a todos os que habitam sobre a terra.
Ele formou o coração de cada um e por todos os seus atos se interessa. Reze comigo. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Por isso, o nosso coração se alegra nele. Seu santo nome é nossa única esperança. Reze comigo. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Conferir Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 18. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Conferir Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 38 a 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Momento que nós estamos diante de um Cristo que está se fazendo em si concretizar as profecias de Isaías. E nós, os pregadores do Evangelho, somos chamados também, dessa forma, a colaborar com a missão de Cristo. Que a nossa missão é mostrar aquilo que o demônio veio reconhecer em Jesus, que ele era o Filho de Deus. Os demônios foram os primeiros a reconhecerem, mas reconhecer somente que ele é o Filho de Deus, como nós vamos observar, até os demônios nos observam e eles tremem diante de Cristo. Mas é necessário muito mais. Cristo quer o amor e a misericórdia frutificando em suas comunidades. As primeiras comunidades tinham que entender que não bastava crer em Jesus Cristo, era necessário vivenciar e anunciar. E Paulo vai mostrar justamente isso na carta aos Coríntios, quando ele vai dizer que deveriam-se as comunidades se libertar das rixas, em outras palavras, das rixas e divisões, contendas, coisas que entre nós não deve existir. E Cristo, como em Isaías, capítulo 61, verso 1 a 2,
que ele viria para anunciar o Evangelho. O Espírito do Senhor, vai dizer Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar a boa nova aos mansos. Veja aí a palavra mansos, a boa nova aos mansos. A mansidão é o primeiro passo para receber Jesus no seu anúncio. A mansidão que significa humildade. A mansidão que significa a prontidão. Estar com o coração desarmado, sem rancor, sem ódio. Jesus, ele veio restaurar as nossas vidas. E nós devemos entender que a nossa caminhada passa por momentos de dificuldade, muitas vezes. Não devemos desanimar. A boa nova veio ser para nós. Jesus, ele veio, como diz em Isaías, restaurar os contritos de coração. Aqueles corações que estão entristecidos. É para esses que Jesus veio. Ele veio proclamar, como diz em Isaías, capítulo 61, verso 1, ele veio proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos que estão presos. Cristo, ele veio tirar você da situação em que você está. Ele veio tirar cada um de nós e nos chamar a vivenciar o Evangelho na sua forma mais humilde possível, como as primeiras comunidades, às quais foi escrito esse Evangelho. Devemos nos colocar diante de Cristo com essa mansidão das ovelhas que estão diante do pastor. Com aquele espírito de prontidão, anunciar também um ano de graça, como Jesus Cristo veio mostrar para aquele povo que acreditavam nele, que queriam que Jesus estivesse com ele, porque a gente vai ver que no Evangelho, eles não queriam que Jesus deixasse eles. Quando Jesus estava dizendo que ia para outro lugar, eles queriam prender Jesus, ficar com Jesus. Esse Jesus que estava sendo anunciado pelos profetas, é esse Jesus que hoje está na sinagoga. É necessário que nós, como nas primeiras comunidades, às quais foram escritos esses evangelhos, nós nos posicionemos com um espírito de prontidão, de reconhecer Jesus Cristo pela nossa aptidão de conhecimento, de amor fraterno, de reconhecimento de que Ele possa habitar no meio de nós, e não como esses demônios que apenas gritavam, Tu és o Filho de Deus, mas não vivenciavam, não queriam vivenciar. Não com espírito de rebeldia. Nós vamos reconhecer que Jesus é o Filho de Deus de várias maneiras, mas a maneira que Cristo quer que nós o reconheçamos é vivenciando o seu Evangelho. Jesus os ameaçava e não os deixava falar porque sabiam que Ele era o Messias. Eles sabiam que Jesus Cristo era o Messias, mas não basta saber que Jesus Cristo é o Messias, que Ele é esse que em Isaías foi anunciado. É necessário que nós, como na primeira leitura Paulo vai falar, em 1 Coríntios, capítulo 3, verso de 1 a 9, é necessário que nós sejamos como pessoas espirituais, como ele vai falar logo no versículo 1, porque há pessoas que vivenciam da forma carnal, que querem vivenciar da forma carnal a sua maneira o Evangelho. Mas Paulo vai mostrar de uma maneira tão carinhosa como ele vai oferecer o entendimento, o conhecimento da palavra, oferecendo da maneira mais simples, como que dando leite para uma criança, porque a criança não pode comer comida sólida. E isso nos faz lembrar até a Eucaristia, porque a Eucaristia é um alimento tão como que o leite, branquinho, que nós nos alimentamos da forma mais simples, porque nós não podemos entender da maneira diferente o mistério de Deus, que é tão grandioso. Como poderíamos entender o mistério de Deus de outra forma, se não fosse dessa forma como Paulo vem anunciar? Como Paulo vai dizer, visto ainda sois carnais. Portanto, ele vai dizer por quê são carnais.
O que identifica uma comunidade como carnal, o que identifica uma pessoa que não vivencia o Evangelho como sendo carnais? As rivalidades e as rixas que existem aí no meio de vós. Acaso não mostram que sois carnais e que proceder de acordo com os impulsos naturais? Paulo mostra aí que a contenda, a divisão, aquilo que faz dividir, que não faz somar, isso deve ser evitado no meio de nós, porque uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, essas divisões, esses procedimentos carnais, Paulo vai tentar mostrar na sua carta que não é lícito para as primeiras comunidades, não é conivente com aqueles que estão a vivenciar o Evangelho. Nós devemos ser como Paulo, exercer nosso ministério, recebendo de Deus aquilo que Deus colocou à nossa disposição, os dons, e dando de graças, dando com amor aquilo que recebemos, dando, não necessariamente estando a anunciar para uma multidão, mas vivenciando passo a passo, tendo a compreensão para aqueles que nossos irmãos que precisam da compreensão, do amor, da misericórdia, dando o nosso perdão a cada um. Isso faz a gente vivenciar o Evangelho, faz a gente vivenciar e demonstrar que estamos cooperando com Deus, que somos colaboradores da sua plantação, como vai dizer Paulo. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia, ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Não esqueça de rezar as laudes. Já rezou as laudes hoje? Aqui vamos deixar a oração das laudes. Esse é o nosso primeiro compromisso pela manhã, rezar as laudes, nos consagrar a Deus, louvar a Deus. Colocar o nosso louvor no nosso dia, pela manhã, é o nosso reconhecimento de que somos frágeis, necessitamos de Deus, e o nosso reconhecimento de que Deus é o nosso Criador e merece todo o louvor, toda a adoração, todo o nosso cântico, toda a nossa vida a seu dispor. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like. Cada like que você deixa aqui embaixo é uma evangelização que você faz. Portanto, deixe o seu like para deixar bem recomendado o nosso vídeo. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos e com seus amigos também. Também deixe aqui seus comentários. Inscreva-se, toque no sino das notificações. Não basta só inscrever-se, toque no sino para receber futuras notificações do nosso Evangelho. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima!